O cheiro de álcool em gel ainda impregnava as mãos de Camila Santos, enquanto ela dobrava as últimas toalhas de banho no quarto principal da mansão. 24 de dezembro, véspera de Natal, e ela era a única funcionária que havia permanecido trabalhando até o final do expediente. As outras empregadas tinham saído mais cedo para os preparativos natalinos com suas famílias, mas Camila precisava daquelas horas extras. Cada real contava quando se tinha um filho de 1 ano e meio para sustentar. A mansão no Jardim Botânico parecia um museu naquela tarde silenciosa. Gabriel Almeida, seu patrão, não havia saído do escritório desde a manhã. Camila podia ouvir o som abafado de sua voz durante as intermináveis ligações de negócios que se estendiam mesmo na véspera do feriado. Ela trabalhava ali há apenas 2 meses, mas já havia percebido o padrão. Ele se enterrava no trabalho como quem foge de algo que não queria enfrentar. Enquanto passava o pano nos móveis de mogno da sala principal, Camila observou através das grandes janelas de vidro as casas vizinhas já ornamentadas com luzes natalinas, piscando em tons dourados e vermelhos. Algumas famílias já se reuniam nos quintais para os preparativos da ceia. O contraste com o silêncio sepulcral daquela mansão era gritante. Gabriel Almeida era um homem de 38 anos que carregava o peso do mundo nos ombros. Desde que começara a trabalhar ali, Camila notara como ele evitava olhar diretamente para as fotos emolduradas que ainda decoravam alguns cômodos. Uma mulher bonita de cabelos castanhos sorria ao lado dele em imagens que pareciam congeladas no tempo. Camila soubera pela governanta anterior que ele havia perdido a esposa 3 anos atrás, em um acidente de trânsito, mas o assunto era tabu entre os funcionários. O som de passos pesados ecoou pelo corredor de mármore. Gabriel apareceu na sala principal, os cabelos escuros ligeiramente desalinhados e a gravata frouxa. Seus olhos cinzentos pareciam distantes, como se estivesse perdido em pensamentos que preferiria não visitar. "Camila, você ainda está aqui?" Sua voz carregava uma mistura de surpresa e algo que ela não conseguia identificar. São quase 6 da tarde na véspera de Natal. Não deveria estar com sua família? Camila pausou a limpeza e o encarou pela primeira vez com atenção. Havia algo quebrado naquele homem bem-sucedido, que comandava um império empresarial. "Terminei agora, Sr. Gabriel." Estava apenas organizando os últimos detalhes antes de ir embora. "E o seu filho?" Gabriel perguntou, surpreendendo-a. Em 2 meses de trabalho, aquela era a primeira vez que ele demonstrava interesse por sua vida pessoal. "Como vai o pequeno Pedro?" "Está bem, obrigada por perguntar." Camila sentiu o coração aquecer. Poucas pessoas se lembravam do nome de seu filho. "Está com a vizinha, Dona Irene. Ela cuida dele quando preciso trabalhar até mais tarde." Gabriel assentiu e caminhou até a janela, observando as luzes natalinas que começavam a se acender nos jardins vizinhos. "Deve ser bom ter alguém esperando por você em casa." A melancolia em sua voz tocou algo profundo no coração de Camila. Ela havia crescido na região serrana do Rio, perdendo os pais ainda jovem, primeiro o pai por leucemia, depois a mãe que nunca se recuperou da perda. Conhecia bem a sensação de solidão que ele estava tentando esconder, atrás da fachada de empresário bem-sucedido. "O senhor vai passar o Natal com a família?" Camila perguntou suavemente, embora já suspeitasse da resposta. Gabriel soltou um riso amargo. "Que família? Meus pais se foram há alguns anos e eu..." Ele parou abruptamente, como se tivesse percebido que estava revelando demais. "Desculpe, não deveria estar falando isso com você." "Não tem problema, Sr. Gabriel." Camila sentiu uma onda de compaixão invadir seu peito. Às vezes, é mais fácil falar com quem não julga. Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos. Gabriel continuava observando as casas iluminadas e Camila podia ver seu reflexo no vidro da janela. Havia uma tristeza profunda naqueles olhos que todo o dinheiro do mundo não conseguia curar. "Sabe, minha esposa adorava esta época do ano." Gabriel falou quase sussurrando, como se estivesse conversando consigo mesmo. "Ela decorava a casa inteira, fazia questão de preparar a ceia com as próprias mãos. Dizia que o Natal era sobre união e amor, não sobre presentes caros." Camila sentiu o peito apertar. Ela parecia uma pessoa especial. Era,
Gabriel encostou a testa no vidro frio. E agora está tudo vazio. Esta casa, esta vida, tudo perdeu o sentido depois que ela se foi. A vulnerabilidade em sua voz quebrou as últimas barreiras que Camila mantinha. Ela era apenas uma empregada doméstica, ele um milionário. Seus mundos não deveriam se cruzar além da relação profissional. Mas naquele momento, vendo aquele homem perdido na própria solidão, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Senhor Gabriel, sua voz saiu mais firme do que esperava. Eu sei que não é meu lugar dizer isso, mas ninguém deveria passar o Natal sozinho. Ele se virou para encará-la, surpreso pela declaração. Minha casa é simples, muito diferente daqui. Camila continuou, sentindo o coração acelerar. Mas, se quiser, se não tiver outros planos, o senhor está convidado para jantar lá em casa hoje à noite. Não é nada especial, só bacalhau no forno e algumas coisas básicas, mas você está me convidando para jantar. Gabriel pareceu genuinamente chocado, como se a ideia fosse completamente absurda. Camila sentiu as bochechas esquentarem. Desculpe, foi muito atrevimento meu, esqueça o que eu disse. Não, espere. Gabriel levantou a mão impedindo-a de se retratar. Não é atrevimento. É que ninguém me convida para jantar há muito tempo. Especialmente não em uma casa de verdade, com pessoas de verdade. As pessoas aqui são de verdade, senhor Gabriel. Camila sorriu timidamente. Talvez não tenham tanto dinheiro, mas o coração é do mesmo tamanho. Gabriel ficou em silêncio por alguns momentos, processando a proposta. Camila podia ver a batalha interna se desenrolando em seu rosto. De um lado, a zona de conforto da solidão conhecida. Do outro, a possibilidade aterrorizante de se conectar novamente com outros seres humanos. Onde você mora? Ele perguntou finalmente. Em Bangu. É um pouco longe daqui, mas... Camila hesitou. Tem certeza? Não quero que se sinta obrigado. Bangu. Gabriel repetiu como se estivesse tentando localizar o lugar em um mapa mental. Faz muito tempo que não vou além da Zona Sul. É diferente de tudo isso aqui. Camila gesticulou em direção à opulência ao redor. Mas é minha casa. Nossa casa. Nossa. Minha e do Pedro. Ele é tudo que tenho na vida. Gabriel assentiu lentamente. E o pai dele? A pergunta atingiu Camila como um soco no estômago, mas ela já havia aprendido a lidar com essa dor. Não faz parte da nossa história. Quando soube que eu estava grávida, disse que não queria responsabilidades e desapareceu. Sinto muito. Não precisa. Camila endireitou os ombros. Descobri que sou mais forte do que imaginava. E o Pedro é a coisa mais maravilhosa que já me aconteceu. Gabriel observou a força e determinação que irradiavam daquela jovem mulher. Aos 26 anos, ela já havia enfrentado perdas e abandonos que quebrariam muitas pessoas. Mas ali estava ela, não apenas sobrevivendo, mas oferecendo gentileza a um estranho solitário na véspera de Natal. Que horas é o jantar? Ele perguntou, surpreendendo a ambos com a pergunta. Camila sentiu o coração dar um salto. Por volta das 8? Dá tempo do Pedro tomar banho e ficar apresentável. Ele não precisa ficar apresentável para mim. Gabriel sorriu pela primeira vez naquela tarde, transformando completamente seu rosto. E eu? O que devo levar? Só o senhor mesmo. É o suficiente. Gabriel pareceu tocado pela simplicidade da resposta. Tem certeza de que não é muito incômodo? Eu posso... Senhor Gabriel. Camila o interrompeu suavemente. É véspera de Natal. Se existe uma época para abrir as portas de casa para quem precisa de companhia, é essa. Então, Gabriel respirou fundo, como se estivesse se preparando para saltar de um penhasco. Aceito o convite. Como chego lá? Camila sorriu, sentindo uma mistura de nervosismo e felicidade. Vou anotar o endereço. É uma casa amarela com porta verde, não tem como errar. Enquanto ela procurava papel e caneta na mesa lateral, Gabriel permaneceu observando-a. Havia algo diferente naquela mulher. Não era apenas sua beleza natural ou a gentileza genuína. Era a força silenciosa que ela carregava, a dignidade que mantinha mesmo diante das dificuldades da vida. Camila? Ele chamou quando ela terminou de escrever o endereço. Sim? Obrigado. Por me ver como uma pessoa normal, não como isso. Ele gesticulou em direção à opulência ao redor.
O senhor é uma pessoa normal, senhor Gabriel. Só esqueceu disso por um tempo. Quando Camila saiu da mansão naquela tarde, carregando sua bolsa simples e os produtos de limpeza que sobraram, ela não imaginava que havia acabado de plantar a semente de uma história que mudaria para sempre a vida de duas pessoas solitárias. Atrás dela, Gabriel permaneceu na janela por mais alguns minutos, observando-a caminhar até o ponto de ônibus. Pela primeira vez em 3 anos, ele sentiu algo diferente do vazio costumeiro. Era medo, sim, mas também uma pontinha de esperança que há muito tempo não visitava seu coração. Em algumas horas, ele estaria sentado à mesa de uma família de verdade, compartilhando uma refeição simples em uma casa onde o amor superava qualquer luxo. Gabriel subiu até seu quarto e abriu o armário, hesitando entre as roupas caras e formais que dominavam seu guarda-roupa. Naquela noite, ele precisava ser apenas Gabriel, não o empresário milionário. Apenas um homem solitário que havia recebido um presente inesperado no Natal. A chance de lembrar como era sentir-se humano novamente. O Fusca amarelo de Gabriel destoava completamente das motos e carros populares estacionados na rua de Bangu. Ele havia trocado o Mercedes por um carro mais discreto no último minuto, tentando não chamar atenção. Mesmo assim, algumas crianças que brincavam na calçada pararam para observar o veículo diferente que acabara de chegar. Gabriel estacionou em frente ao número que Camila havia anotado e ficou alguns minutos observando a casa através do para-brisa. Era exatamente como ela havia descrito, uma pequena construção amarela com porta e janelas pintadas de verde. O contraste com sua mansão no Jardim Botânico era gritante, mas havia algo acolhedor naquela simplicidade que o tranquilizou imediatamente. O jardim da frente era pequeno, mas bem cuidado, com algumas plantas ornamentais e um pé de manga que sombreava parte da fachada. Luzes de Natal simples, provavelmente compradas em uma loja de departamentos, piscavam timidamente na janela principal. Não era a decoração elaborada que ele costumava ver nos círculos sociais que frequentava, mas havia amor genuíno em cada detalhe. Respirando fundo para acalmar os nervos, Gabriel saiu do carro e caminhou até a porta. Antes mesmo de bater, pode sentir o aroma inconfundível de bacalhau assando no forno, misturado com o cheiro de alho refogado e temperos portugueses. Seu estômago roncou, lembrando-o de que havia pulado o almoço mais uma vez. Gabriel! Camila abriu a porta antes mesmo que ele batesse, como se estivesse espiando pela janela. Ela havia trocado o uniforme de trabalho por um vestido simples de cor azul marinho e seus cabelos castanhos estavam soltos sobre os ombros. Que bom que veio! Entre, por favor. Ao cruzar a porta, Gabriel foi imediatamente envolvido pelo calor humano que emanava daquele lar. A sala de estar era pequena e os móveis claramente usados, mas tudo estava impecavelmente limpo e organizado. Fotografias de Camila e Pedro em diversos momentos decoravam uma pequena estante, criando uma galeria de memórias felizes que contrastava com os retratos formais de sua própria casa. Desculpe a simplicidade, Camila disse, notando como ele observava o ambiente. Não é nada comparado ao que o senhor está acostumado, mas está perfeito. Gabriel a interrompeu sinceramente. Faz muito tempo que não entro em uma casa que realmente parece um lar. Nesse momento, um barulho alegre de pés pequenos ecoou pelo corredor. Pedro apareceu correndo da cozinha, seus cabelos loiros bagunçados e uma mancha de molho de tomate na camiseta pequena. Quando viu Gabriel, o menino parou abruptamente, escondendo-se atrás das pernas da mãe com os olhos arregalados de curiosidade. — Pedro, vem cá, filho. Camila se abaixou para ficar na altura do menino. — Lembra que eu falei que um amigo da mamãe ia vir jantar com a gente hoje? Gabriel sentiu o coração apertar com a palavra amigo. Fazia tanto tempo que alguém o apresentava dessa forma simples e calorosa, sem títulos ou posições sociais. — Oi, Pedro. Gabriel se agachou também, ficando na mesma altura da criança. — Eu sou o Gabriel. Sua mamãe me convidou para conhecer vocês. Pedro o observou com a curiosidade natural das crianças, analisando cada detalhe do rosto desconhecido. Depois de alguns segundos, um sorriso banguela iluminou seu rostinho redondo. — Amigo! Pedro gritou animado, correndo em direção a Gabriel com os braços abertos.
O impacto daquele abraço pequeno e espontâneo quase derrubou Gabriel do equilíbrio. Não era apenas o peso físico da criança, mas a intensidade emocional do momento. Há quanto tempo alguém o abraçava com tanta simplicidade e alegria? Suas mãos trêmulas retribuíram o abraço e ele sentiu uma lágrima ameaçar escapar. Acho que ele gostou do senhor, Camila disse com um sorriso, observando a cena com o coração aquecido. O sentimento é mútuo, Gabriel murmurou, ainda abraçado com Pedro. Oi, campeão. Você ajudou sua mãe a preparar o jantar? Sim. Eu mexer. Pedro se afastou e correu de volta para a cozinha, claramente empolgado para mostrar suas contribuições culinárias. Camila riu da animação do filho. Ele mexeu o purê de batata e lambeu todas as colheres. Foi uma ajuda valiosa. Gabriel se levantou, ainda sorrindo pela interação com Pedro. Ele é incrível, Camila. Você fez um trabalho maravilhoso educando-o. Ainda estou aprendendo. Ela respondeu modestamente. Algumas noites são mais difíceis que outras, mas ele é minha força para continuar. A honestidade em sua voz tocou Gabriel profundamente. Ele conhecia mulheres que tinham babás, governantas e todo tipo de ajuda para criar os filhos, mas ainda assim reclamavam constantemente das dificuldades da maternidade. Camila estava criando Pedro sozinha, trabalhando longas horas para sustentá-los, e ainda assim irradiava gratidão e amor pelo filho. Vem, vou mostrar o resto da casa. Camila o guiou pelos cômodos pequenos mais aconchegantes. A cozinha era o coração da casa, com panelas borbulhando no fogão antigo e o forno exalando aromas celestiais. Pedro estava sentado em uma cadeirinha alta, brincando com blocos coloridos enquanto observava os preparativos finais da ceia. Que cheiro maravilhoso! Gabriel comentou, inalando profundamente. É a receita da minha mãe. Camila explicou, mexendo uma panela com cuidado. Bacalhau à Gomes de Sá, com azeite português de verdade que comprei ontem no Mercadão. Sua mãe cozinhava bem. O rosto de Camila se ensombreceu ligeiramente. Era a melhor cozinheira da região. Quando papai adoeceu, ela tentou manter a alegria da casa através da comida. Dizia que uma refeição feita com amor cura qualquer tristeza. E funcionava? Por um tempo. Camila sorriu nostalgicamente. Depois que papai partiu, ela nunca mais foi a mesma. Parou de comer direito, de cuidar de si mesma. O coração dela partiu junto com o dele. Gabriel compreendeu perfeitamente o que ela estava descrevendo. Ele havia passado pelos mesmos estágios de luto após perder a esposa. A diferença era que tinha dinheiro suficiente para se enterrar no trabalho e evitar enfrentar a realidade. E você? Como conseguiu seguir em frente depois de perdê-los? Ele perguntou suavemente. Camila apontou para Pedro, que agora tentava empilhar blocos com concentração total. Ele me deu um motivo para ser forte. Quando descobri que estava grávida, alguns meses depois de perder mamãe, pensei que o mundo estava desabando. Mas depois que ele nasceu, mudou tudo. Mudou tudo, ela confirmou. De repente eu tinha alguém que dependia completamente de mim, que me amava incondicionalmente. Não podia me dar ao luxo de me perder na tristeza. Gabriel observou a interação entre mãe e filho enquanto eles terminavam os preparativos. Pedro occasionally corria até Camila para mostrar alguma descoberta ou conquistar um beijo no rosto. Havia uma harmonia natural entre eles que ele nunca havia experimentado. Sua própria infância havia sido privilegiada, mas distante, com pais sempre ocupados demais para esses momentos simples de conexão. Mesa posta, Camila anunciou finalmente. Gabriel pode nos acompanhar para o jantar. A mesa pequena da sala de jantar estava decorada com simplicidade elegante. Uma toalha branca limpa, pratos despareados mas bonitos e uma vela perfumada no centro criavam uma atmosfera íntima e acolhedora. Gabriel notou que Camila havia colocado uma almofada na cadeira para Pedro alcançar a altura adequada. Isso é muito melhor que qualquer restaurante caro, Gabriel comentou sinceramente enquanto se sentava. Papai, senta. Pedro apontou para a cadeira ao lado da sua, claramente esperando que Gabriel se sentasse ali. Gabriel parou no meio do movimento, chocado. Ele me chamou de papai. Camila completou, suas bochechas corando intensamente. Desculpe, ele ainda não entende bem,
Como não tem um pai presente, às vezes chama os homens adultos assim. Não precisa se desculpar. Gabriel sentiu o peito aquecer de uma forma que não experimentava há anos. É uma honra. Ele se sentou ao lado de Pedro, que imediatamente começou a tagarela em seu português de bebê, contando histórias incompreensíveis sobre seus brinquedos e aventuras do dia. Gabriel ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas e reagindo às explicações entusiasmadas da criança. Camila observava a interação com o coração apertado. Pedro estava claramente carente de uma figura masculina em sua vida, e Gabriel demonstrava uma paciência e carinho naturais que surpreendiam. Não era a reação forçada que muitos homens solteiros tinham com crianças, mas uma conexão genuína e espontânea. Vamos fazer a oração? Camila sugeriu quando todos estavam servidos. Gabriel não era particularmente religioso, mas respeitosamente abaixou a cabeça. Camila pegou na mão de Pedro e, hesitando apenas um momento, estendeu a outra mão na direção de Gabriel. Quando suas mãos se tocaram, ambos sentiram uma corrente elétrica sutil percorrer seus braços. Obrigada, Senhor, pela comida que temos, pela saúde do meu filho e pelo novo amigo que você trouxe para nossa mesa nesta noite especial. Amém. Amém. Gabriel murmurou, surpreendido pela simplicidade e sinceridade da gratidão expressa. O bacalhau estava perfeito, temperado com a medida exata de alho, cebola e azeite. O purê de batata que Pedro havia ajudado a fazer estava cremoso e saboroso. Havia também salada de polvo, rabanadas caseiras para a sobremesa e um vinho simples, mas bem escolhido, que Camila havia comprado especialmente para a ocasião. Este é o melhor bacalhau que já comi, Gabriel declarou após algumas garfadas. Não precisa exagerar. Camila riu, mas estava claramente feliz com o elogio. Não estou exagerando. Minha cozinheira prepara pratos elaborados, mas não tem o gosto de lar, de amor. Durante o jantar, conversaram sobre assuntos triviais, mas significativos. Gabriel descobriu que Camila havia estudado até o ensino médio, sempre teve facilidade com números e sonhava em fazer um curso técnico em administração quando Pedro estivesse maior. Ela descobriu que Gabriel havia herdado a empresa do pai, mas realmente gostava do trabalho, especialmente da parte de desenvolvimento de novos projetos. Você nunca pensou em ter filhos? Camila perguntou cuidadosamente, observando como ele interagia naturalmente com Pedro. O rosto de Gabriel se ensombreceu. Minha esposa queria muito. Estávamos tentando quando... Ele parou, incapaz de terminar a frase. Sinto muito. Não deveria ter perguntado. Não, tudo bem, é que, vendo vocês dois aqui, percebo o que perdemos. O que nunca vou ter. Nunca é uma palavra muito forte, Camila disse suavemente. A vida tem dessas surpresas. Após o jantar, enquanto Camila preparava o café e as rabanadas, Gabriel ajudou Pedro a montar um quebra-cabeça simples no chão da sala. A criança se encostou nele naturalmente, pedindo ajuda para encontrar as peças certas. Gabriel se surpreendeu com a paciência infinita que sentia, explicando cores e formas com uma delicadeza que não sabia possuir. Gabriel. Pedro olhou para ele com seus olhos azuis brilhantes. Você volta amanhã? A pergunta inocente atingiu Gabriel como um raio. Você gostaria que eu voltasse? Sim, brincar mais. Gabriel olhou para Camila, que havia aparecido na porta da cozinha com 2 xícaras de café. Seus olhos se encontraram por alguns segundos carregados de significado. Se sua mãe deixar, eu volto sim, campeão. Mamãe, deixa. Pedro correu até Camila, puxando seu vestido com insistência. Camila sentiu o coração acelerar. Parte dela sabia que estava entrando em território perigoso. Gabriel pertencia a um mundo completamente diferente do dela, e aquela proximidade poderia complicar tudo. Mas, ao mesmo tempo, ver Pedro tão feliz e Gabriel tão relaxado e humano era algo que tocava sua alma profundamente. Claro que pode voltar, ela respondeu finalmente. Nossa porta está sempre aberta para amigos de verdade. O resto da noite passou como um sonho. Gabriel brincou com Pedro até a criança começar a bocejar. Ajudou Camila a lavar a louça, insistindo que era o mínimo que podia fazer, e conversaram longamente sobre suas vidas, sonhos e perdas. Quando Pedro finalmente adormeceu no colo de Gabriel,
Durante uma história sobre cavaleiros e princesas, Camila sentiu que algo fundamental havia mudado entre eles. Ele não costuma se apegar assim às pessoas, Camila comentou enquanto colocava Pedro na cama. Eu também não, Gabriel admitiu quando ela voltou para a sala. Não me lembro da última vez que me senti tão em paz. Foi um Natal especial, Camila concordou, sentando-se ao lado dele no sofá pequeno. Obrigado por me dar isso. Gabriel a olhou diretamente nos olhos. Por me lembrar de como é estar vivo de verdade. Obrigada por aceitar o convite. Por nos dar a chance de ter uma família na mesa, mesmo que por uma noite. Quando Gabriel finalmente se despediu, já passava da meia-noite. O beijo suave na testa que ele deu em Camila foi casto e respeitoso, mas carregado de uma promessa silenciosa de que aquilo estava apenas começando. 2 dias após o Natal, Camila acordou com o som de Pedro chorando no quarto ao lado. Não era um choro comum de birra ou fome, mas um lamento agudo e contínuo que fez seu coração materno disparar imediatamente. Ela saltou da cama, ainda vestindo o pijama simples, e correu até o berço. Pedro estava vermelho e suado, o corpinho pequeno tremendo de febre. Sua respiração estava ofegante e os olhinhos azuis, normalmente brilhantes e alegres, pareciam vidrados e sem foco. Camila colocou a mão em sua testa e sentiu o calor intenso que irradiava de sua pele delicada. Meu Deus, meu bebê! Ela murmurou, pegando-o no colo com mãos trêmulas. Pedro se agarrou a ela com força surpreendente para uma criança tão pequena e doente, enterrando o rostinho em seu pescoço enquanto continuava chorando. Camila correu para a cozinha e procurou freneticamente o termômetro na gaveta de utensílios. Quando conseguiu medir a temperatura, o resultado a deixou aterrorizada. 39,5 graus. Suas mãos tremeram enquanto discava o número do posto de saúde local. Mas era madrugada, de 26 de dezembro, véspera do feriado prolongado. Ninguém atendeu. Tentou ligar para Dona Irene, a vizinha que sempre a ajudava, mas lembrou que ela havia viajado para passar as festividades com a filha em Petrópolis. Pedro começou a convulsionar levemente em seus braços, e Camila sentiu o mundo desabar ao redor. Ela sabia que precisava levá-lo imediatamente para o hospital, mas não tinha carro, e os táxis eram raros naquela região durante os feriados. Naquele momento de desespero absoluto, apenas um nome veio à sua mente. Com os dedos trêmulos, ela discou o número que Gabriel havia deixado na véspera, quando insistiu que ela poderia ligar para qualquer coisa que precisasse. O telefone tocou apenas uma vez, antes que uma voz sonolenta, mas imediatamente alerta, atendesse. Alô? Gabriel? Camila mal conseguiu controlar a voz entre lágrimas. Desculpe ligar a esta hora, mas Pedro está muito doente e eu... Estou indo. A resposta foi imediata e firme. Qual o endereço mesmo? Não se preocupe, chego em 20 minutos. Hospital, preciso levar ele para o hospital. Camila soluçou, sentindo Pedro cada vez mais quente em seus braços. Eu levo vocês. Fique calma, Camila. Já estou saindo. A ligação se encerrou, e Camila se concentrou em tentar baixar a febre de Pedro com compressas de água morna, sussurrando palavras de carinho e tentando não transmitir seu próprio pânico para a criança. Os minutos pareceram horas, até que finalmente ouviu o som de um carro freando bruscamente na frente de casa. Gabriel apareceu na porta ainda vestindo uma camiseta de dormir por baixo de uma jaqueta jogada às pressas, o cabelo completamente desalinhado e os olhos carregados de preocupação genuína. Quando viu Pedro nos braços de Camila, sua expressão se tornou ainda mais séria. Como ele está? Gabriel perguntou, aproximando-se rapidamente. Febre muito alta e começou a ter umas convulsões leves. Camila explicou com a voz embargada. Nunca vi ele assim. Gabriel estendeu os braços. Posso carregá-lo até o carro? Você pega as coisas que precisar. Camila hesitou apenas um segundo antes de entregar Pedro a Gabriel. A criança, mesmo em estado febril, pareceu reconhecê-lo e se aninhando em seus braços com um suspiro exausto. Gabriel sentiu o pequeno corpo queimar de febre contra seu peito, e uma onda protetiva que não sabia possuir tomou conta dele. Vamos sair daqui agora mesmo, Gabriel disse com determinação,
caminhando em direção ao carro enquanto Camila pegava uma bolsa com documentos e remédios. A corrida até o Hospital Municipal de Bangu foi tensa e silenciosa, pontuada apenas pelos gemidos baixos de Pedro e pelas palavras suaves que Gabriel murmurava para acalmá-lo. Camila observava pela janela as ruas desertas da madrugada, rezando em silêncio para que nada grave estivesse acontecendo com seu filho. Vai ficar tudo bem, Gabriel disse de repente, percebendo sua angústia. Pedro é forte, você é forte, nós vamos resolver isso. O nós ecoou no coração de Camila com uma força inesperada. Há mais de um ano, desde que Pedro nascera, ela havia enfrentado todas as crises sozinha. Ter alguém ao lado, especialmente alguém que demonstrava tanto carinho genuíno por seu filho, era um alívio que ela não sabia que precisava. O pronto-socorro estava movimentado mesmo na madrugada. Famílias inteiras aguardavam atendimento em cadeiras de plástico, e o cheiro característico de hospital, uma mistura de desinfetante e ansiedade, permeava o ambiente. Gabriel observou aquele mundo completamente diferente de sua realidade, onde planos de saúde particulares e atendimento VIP não existiam. Camila Santos com Pedro Santos, 1 ano e meio. Camila se apresentou na recepção com voz firme, apesar das lágrimas nos olhos. A atendente, uma mulher de meia-idade com expressão cansada, mas profissional, pegou os documentos e analisou rapidamente. Febre alta? Vou encaminhar direto para o pediatra de plantão. Aguardem ali. Gabriel observou Camila navegar pelo sistema público de saúde com uma competência nascida da necessidade. Ela sabia exatamente que documentos apresentar, como se posicionar para ser atendida rapidamente, como segurar Pedro de forma que ele ficasse mais confortável. Era uma mãe guerreira em ação, e ele se sentiu simultaneamente admirado e triste por ela ter que ser tão forte sozinha. Primeira vez em um hospital público? Camila perguntou, notando como Gabriel observava tudo ao redor com expressão surpresa. É diferente de tudo que conheço, Gabriel admitiu. Vocês sempre são atendidos aqui? Sempre, Camila disse simplesmente. SUS é o que temos, e ainda bem que temos. Os médicos daqui salvaram a vida do Pedro, quando ele nasceu prematuro. Gabriel sentiu uma pontada de culpa ao pensar em todas as vezes que havia reclamado de pequenos atrasos em suas consultas particulares, enquanto Camila e milhões de outras pessoas aguardavam horas por atendimento básico, sem nunca perder a esperança ou a gratidão. Pedro Santos! Uma enfermeira chamou após quase 1 hora de espera. O pediatra era um homem jovem de cabelos grisalhos prematuros, provavelmente envelhecido pelas longas jornadas em um hospital público. Ele examinou Pedro com cuidado profissional, verificando seus reflexos, ouvindo sua respiração e fazendo perguntas detalhadas sobre os sintomas. É uma infecção viral típica da época, ele explicou após o exame. Nada grave, mas a febre realmente está alta. Vamos fazer alguns exames para ter certeza e começar um tratamento para baixar a temperatura. Ele vai ficar bem? Camila perguntou, segurando firme a mão de Gabriel sem nem perceber. Vai sim. Crianças dessa idade desenvolvem febre alta rapidamente, mas também respondem bem ao tratamento. Vocês trouxeram ele no momento certo. As próximas horas passaram em uma mistura de exames, espera e pequenas vitórias. Gabriel permaneceu ao lado de Camila e Pedro durante todo o processo, segurando ora a criança, ora oferecendo suporte emocional para a mãe. Ele insistiu em pagar os medicamentos na farmácia do hospital, e quando Camila protestou, ele disse simplesmente que era o que qualquer amigo faria. Amigo. Camila repetiu a palavra enquanto aguardavam os resultados dos últimos exames. Gabriel, eu nem sei como agradecer. Não precisa agradecer. Gabriel disse observando Pedro finalmente dormindo mais tranquilo em seu colo. Vocês fizeram muito mais por mim na noite de Natal do que eu jamais poderei retribuir. O que quer dizer? Vocês me deram algo que não sabia que precisava. Uma família. Um lugar onde sou apenas Gabriel, não o empresário solitário que todos conhecem. Camila sentiu o coração acelerar com a sinceridade em sua voz. Gabriel, eu sei que nossos mundos são diferentes. Gabriel continuou, olhando-a diretamente nos olhos. Eu sei que isso pode complicar tudo, mas nesta madrugada,
Correndo para o hospital com Pedro doente, percebi que não consigo mais imaginar vocês passando por isso sozinhos. E o que isso significa? Camila perguntou suavemente. Significa que quero estar presente, não como patrão, não como alguém de fora ajudando por caridade, mas como família. A palavra pairou no ar entre eles, carregada de possibilidades e medos. Camila sabia que estava se apaixonando por aquele homem que havia aparecido em sua vida como um presente inesperado, mas também sabia das dificuldades que um relacionamento entre eles traria. Gabriel, você precisa entender que eu não sou uma mulher que aceita favores, Camila disse firme. Se isso for para frente, tem que ser de igual para igual dentro das nossas realidades. Eu não quero que você seja diferente do que é, Gabriel respondeu. Eu quero aprender a ser como vocês, a valorizar o que realmente importa. Pedro se mexeu no colo de Gabriel e abriu os olhinhos que agora pareciam mais claros e alertas. A febre havia baixado visivelmente, e ele sorriu ao ver o rosto familiar acima do seu. Papai Gabriel, Pedro murmurou com voz rouca, mas clara o suficiente para que ambos ouvissem. Gabriel sentiu o coração dar um salto. Papai Gabriel. Camila sorriu com lágrimas nos olhos. Acho que ele decidiu por nós. O sol estava nascendo quando finalmente saíram do hospital com Pedro medicado e fora de perigo. Gabriel insistiu em levá-los para casa e ficar até ter certeza de que Pedro estava estável. Camila não protestou, pois sabia que precisaria trabalhar no dia seguinte, e ter alguém confiável por perto durante a recuperação do filho era um presente inestimável. Camila, Gabriel disse, enquanto ela preparava o berço de Pedro. Queria fazer um convite. Que tipo de convite? Ela perguntou, achando graça na formalidade dele mesmo, após a intimidade da madrugada compartilhada. Réveillon. Sempre vou a uma festa no clube da alta sociedade. É tradição da empresa, todos os sócios vão com suas famílias. Gabriel hesitou. Gostaria que vocês fossem comigo, como minha família. Camila parou o que estava fazendo, surpresa. Gabriel, eu não sei se é uma boa ideia. Esse tipo de festa, essas pessoas. Sei que será diferente. Sei que algumas pessoas podem ser desagradáveis, mas quero apresentar vocês ao meu mundo, da mesma forma que vocês me apresentaram ao mundo de vocês. E se eu não me encaixar? Se disserem coisas ruins na sua frente? Gabriel se aproximou dela pegando suas mãos com delicadeza. Então, eles vão descobrir que escolhi a família certa e que o problema é deles, não nosso. Pedro resmungou do berço, ainda sonolento, mas claramente melhor. Camila olhou para o filho, depois para Gabriel, e sentiu que estava na beira de uma decisão que mudaria tudo. Preciso de um vestido, ela disse finalmente, surpreendendo a si mesma com a coragem. Temos tempo para resolver isso. Gabriel sorriu, incapaz de esconder a felicidade. Vai ser nosso primeiro ano novo juntos. Tomara que não seja o último, Camila sussurrou, sem perceber que havia falado em voz alta. Não vai ser, Gabriel prometeu, selando a promessa com um beijo suave na testa dela. Igual ao da noite de Natal, mas agora carregado de todas as emoções que haviam compartilhado naquela madrugada difícil e transformadora. Camila estava diante do espelho pequeno do quarto, ajustando pela 10ª vez o vestido verde esmeralda que havia encontrado em um brechó elegante de Ipanema. Era uma peça vintage dos anos 80, com caimento perfeito e tecido de qualidade, mas custara apenas R$ 80, dinheiro que ela havia economizado trabalhando horas extras durante a semana. Mamãe bonita! Pedro bateu palminhas do berço, onde estava brincando com blocos coloridos sob os cuidados atentos de Dona Irene, que havia retornado da viagem. Obrigada, meu amor. Camila sorriu, tentando esconder o nervosismo que crescia conforme a hora se aproximava. Dona Irene, uma senhora de 60 anos com cabelos grisalhos e sorriso acolhedor, observava Camila com carinho maternal. Você está linda, minha filha. Esse Gabriel tem muita sorte. Não sei se é sorte ou problemas que estou trazendo para a vida dele. Camila suspirou, alisando o tecido do vestido mais uma vez. Bobagem. Um homem que corre para o hospital de madrugada por um filho que não é dele, sabe muito bem o que quer. O som da campainha interrompeu a conversa. Gabriel havia chegado pontualmente às 7 da noite,
conforme combinado. Camila respirou fundo, pegou a bolsa pequena emprestada da vizinha e caminhou até a porta com o coração acelerado. Quando abriu a porta, sua coragem quase desapareceu. Gabriel estava impecável em um smoking preto perfeitamente cortado, abotoaduras douradas discretas e cabelos penteados com precisão. Ele parecia ter saído de uma revista de moda masculina, enquanto ela se sentia como uma impostora em seu vestido de brechó. Camila! Gabriel a olhou de cima a baixo, claramente impressionado. Você está deslumbrante. Não é muito elegante, mas foi o que consegui. Camila começou a se desculpar, mas Gabriel a interrompeu. É perfeito. Você é perfeita. Ele ofereceu o braço com um sorriso genuíno. Pronta para nossa primeira aventura no mundo da alta sociedade carioca? Tão pronta quanto alguém pode estar para entrar na Arena dos Leões. Camila brincou, tentando disfarçar o nervosismo. O Yacht Club da Urca estava transformado para a festa de Réveillon. Luzes douradas criavam uma atmosfera mágica no salão principal, enquanto garçons uniformizados circulavam oferecendo champanhe francês e canapés sofisticados. A vista da Baía de Guanabara, através das janelas panorâmicas, era de tirar o fôlego, com o Cristo Redentor iluminado ao fundo e os morros ao redor, criando uma moldura perfeita para a noite. Camila sentiu todos os olhares se voltarem para ela assim que entraram no salão. As mulheres, vestidas em criações de estilistas famosos e joias que custavam mais que sua casa, a analisaram da cabeça aos pés com sorrisos que não chegavam aos olhos. Os homens olhavam com curiosidade, claramente se perguntando quem era a acompanhante desconhecida de Gabriel Almeida. Gabriel, um homem de 50 anos, se aproximou com um sorriso largo, seguido por uma mulher elegante de cabelos loiros. Que surpresa vê-lo acompanhado! Não nos apresenta sua amiga? Ricardo, Marina, esta é Camila Santos. Gabriel fez as apresentações com naturalidade. Camila, estes são Ricardo e Marina Almeida, meus sócios e grandes amigos. Ricardo e Marina eram diferentes da maioria das pessoas presentes. Seus cumprimentos foram calorosos e genuínos, sem o tom condescendente que Camila já havia detectado em outros olhares. Que vestido lindo! Marina elogiou sinceramente. Essa cor fica perfeita em você. De que estilista é? Camila sentiu o rosto esquentar. Na verdade é vintage. Encontrei em um brechó. Em vez de julgamento, Marina demonstrou ainda mais interesse. Que achado maravilhoso! Eu adoro peças vintage. Elas têm uma história, uma alma que as roupas novas não conseguem ter. A tensão nos ombros de Camila diminuiu ligeiramente. Talvez nem todas as pessoas daquele mundo fossem iguais. Gabriel nos contou que vocês se conheceram através do trabalho. Ricardo disse diplomaticamente. Que sorte a dele ter encontrado alguém tão especial. Antes que Camila pudesse responder, uma voz estridente cortou a conversa como uma navalha. Gabriel Almeida, que surpresa deliciosa! Uma mulher alta e magra, de aproximadamente 40 anos, se aproximou com um sorriso que mais parecia uma careta. Seus cabelos loiros eram claramente tingidos, e as joias que ostentava poderiam comprar uma casa em Copacabana. E quem é esta criaturinha que está acompanhando você? Valentina. Esta é Camila Santos. Gabriel disse com cortesia forçada. Camila, Valentina Moreira. Valentina estendeu uma mão com unhas perfeitamente feitas para um cumprimento que durou apenas 1 segundo, como se temesse contaminação. Santos. Santos. Valentina fingiu pensar. Não conheço essa família. De onde você é, querida? Do Rio de Janeiro mesmo, Camila respondeu com dignidade, mantendo o sorriso firme apesar do tom claramente provocativo. Ah, mas que bairro? Ipanema? Leblon? Barra? Bangu. Camila disse simplesmente, vendo o sorriso falso de Valentina se alargar. Bangu, que exótico! Valentina exclamou como se estivesse falando de outro planeta. E me conta, querida, o que você faz da vida? Gabriel tentou intervir, mas Camila o impediu com um olhar firme. Ela não precisava de proteção para lidar com pessoas como Valentina. Trabalho com administração, Camila disse, tecnicamente verdadeiro, já que administrava uma casa. Que interessante. Valentina continuou seu interrogatório malicioso.
E seus pais? O que fazem? Já partiram. Camila respondeu com tranquilidade, recusando-se a dar detalhes íntimos para satisfazer a curiosidade maldosa da mulher. Que pena. Valentina não demonstrou nenhuma compaixão genuína. E esse vestido lindo, de onde é? Parece familiar. Marina, que havia percebido as intenções da conversa, tentou desviar o assunto. Já provaram os camarões? Estão divinos esta noite. Mas Valentina estava determinada a causar constrangimento. Não, eu conheço esse vestido. É da coleção de verão de 1987 da Dior. Eu tinha um igualzinho, doei para a caridade há alguns anos. O silêncio que se seguiu foi mortal. Várias pessoas ao redor pararam suas conversas para observar o desenrolar da situação. Camila sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a compostura. Então ele teve uma segunda chance de ser amado. Camila disse com serenidade: "Que bonito saber que sua doação trouxe alegria para outra pessoa." A resposta elegante deixou Valentina momentaneamente sem palavras, mas ela rapidamente se recuperou. Que perspectiva poética! Valentina sorriu venenosa. "Gabriel, você sempre foi conhecido por suas experiências peculiares. Primeiro aquela fase de trabalho social nas favelas, agora isso. Quando passa essa fase filantrópica?" Gabriel deu um passo à frente, o rosto escurecendo perigosamente. "Valentina." "Não se preocupe, Gabriel." Camila disse calmamente, colocando uma mão suave em seu braço. "Algumas pessoas confundem caridade com amor. É compreensível quando nunca experimentaram o segundo." A resposta foi tão elegante e cortante que algumas pessoas próximas não conseguiram esconder sorrisos admirados. Valentina percebeu que havia perdido a batalha e se afastou com um pretexto qualquer sobre encontrar outras pessoas. "Sinto muito", Gabriel sussurrou no ouvido de Camila, assim que ficaram relativamente sozinhos. "Ela é uma cobra venenosa." "Eu sabia que isso aconteceria", Camila disse simplesmente. "Faz parte do pacote de estar com você, não é?" "Não deveria fazer parte de coisa nenhuma." Gabriel estava visivelmente irritado. "Ninguém tem o direito de tratá-la assim." "Gabriel, olhe ao redor." Camila gesticulou discretamente para o ambiente. "Eu sou de Bangu. Trabalho como empregada doméstica. Compro roupa em brechó. Para essas pessoas eu sou uma intrusa. Para essas pessoas sim, mas não para mim. E no final das contas isso é o que importa." A sinceridade em sua voz tocou o coração de Camila, mas ela sabia que aquela não seria a última situação difícil que enfrentariam. O restante da noite passou com momentos alternados de tensão e alegria. Ricardo e Marina se mostraram aliados valiosos, apresentando Camila a pessoas mais abertas e genuínas. Camila descobriu que sabia conversar sobre diversos assuntos, desde economia doméstica até literatura. Havia lido muito durante as noites solitárias após o nascimento de Pedro. À medida que a noite avançava, Camila foi relaxando e mostrando sua personalidade natural. Sua risada espontânea, sua inteligência prática e sua gentileza genuína conquistaram várias pessoas. Alguns homens até comentaram discretamente com Gabriel como ele havia dado sorte. "Ela é especial, Gabriel", Ricardo disse enquanto observavam Camila conversar animadamente com um grupo de esposas sobre os desafios da maternidade. "Tem substância de verdade, não como essas mulheres vazias que só sabem falar de viagens e joias." "Eu sei." Gabriel sorriu, observando-a com carinho. "Ela me ensinou mais sobre a vida em algumas semanas do que eu aprendi em anos." Faltavam 15 minutos para a meia-noite quando Gabriel convidou Camila para sair no terraço. A Baía de Guanabara se estendia diante deles como um espelho escuro pontilhado pelas luzes da cidade. O Cristo Redentor brilhava majestoso no alto do Corcovado, e a brisa morna da noite trazia o cheiro do mar. "Você foi incrível lá dentro", Gabriel disse, apoiando-se na grade do terraço. "A forma como enfrentou a Valentina, como conquistou as pessoas. Estou muito orgulhoso. Queria ter nascido neste mundo", Camila disse baixinho. "Seria mais fácil para você. Se você tivesse nascido neste mundo, provavelmente seria como elas." Gabriel se virou para encará-la. "E eu jamais teria me apaixonado." A palavra pairou no ar entre eles como uma confissão que ambos sabiam ser verdadeira, mas que ainda não havia sido dita em voz alta. "Gabriel, eu sei que é complicado.
Sei que nossa diferença social vai trazer problemas. Mas também sei que nunca senti por ninguém o que sinto por você. E o que você sente por mim? Camila perguntou com voz quase inaudível. Que quero acordar todos os dias, sabendo que você e Pedro estão bem. Que quero ser o homem que vocês merecem. Que quero construir uma família de verdade, baseada em amor, não em conveniência social. Os fogos de artifício começaram a explodir sobre a Baía de Guanabara exatamente à meia-noite. Cascatas de luzes douradas, vermelhas e azuis iluminaram o céu do Rio de Janeiro, refletindo nas águas calmas como estrelas cadentes. O som dos foguetes ecoava pelos morros, misturando-se aos gritos de Feliz Ano Novo que vinham de todas as direções. Feliz Ano Novo, Camila. Gabriel sussurrou aproximando-se dela. Feliz Ano Novo, Gabriel. O primeiro beijo deles aconteceu sob o espetáculo pirotécnico que pintava o céu carioca. Foi um beijo suave, respeitoso, mas carregado de todas as emoções que haviam compartilhado nas últimas semanas. Camila sentiu que estava selando não apenas o fim de um ano, mas o início de uma nova fase de sua vida. Quando se separaram, ambos estavam com lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas da intensidade do momento e das possibilidades que se abriam diante deles. Para onde vamos a partir daqui? Camila perguntou, ainda envolvida nos braços dele. Para onde o coração mandar? Gabriel respondeu, observando os últimos fogos se espalharem pelo céu. Juntos. Lá dentro, Valentina observava a cena através das janelas de vidro com uma expressão azeda, já planejando formas de causar problemas para o casal. Mas no terraço, sob as estrelas e os fogos do primeiro dia do ano, Gabriel e Camila estavam concentrados apenas um no outro e na promessa silenciosa que haviam acabado de selar com aquele beijo transformador. Janeiro passou como um sonho dourado para Gabriel e Camila. Encontros discretos depois do trabalho, domingos no Parque Lage com Pedro correndo entre as borboletas, jantares simples em casa, onde Gabriel ajudava a dar banho na criança e descobria os pequenos prazeres da vida em família. Era como se um véu tivesse sido retirado dos olhos de Gabriel, revelando uma felicidade que ele jamais imaginara ser possível. Mas a realidade tem uma forma cruel de se impor, e ela chegou numa manhã fria de fevereiro, em forma de Pedro com os lábios arroxeados e respiração ofegante. Camila estava preparando o café da manhã quando ouviu um choro diferente vindo do quarto. Correu até lá e encontrou Pedro com dificuldade para respirar, o rostinho pálido e os lábios com uma coloração que fez seu coração parar de bater por alguns segundos. Pedro? Pedro, meu amor. Ela o pegou no colo, sentindo o corpinho frio e trêmulo. Sem hesitar, discou o número de Gabriel, que agora estava sempre no descagem rápida do seu telefone. Gabriel, preciso levar Pedro para o hospital agora. Ele está com os lábios roxos e... Já estou indo. Não se mova de aí. Desta vez, Gabriel chegou em 12 minutos, quebrou vários sinais vermelhos e levou-os direto para o hospital Copa Star, o mais próximo e com melhor estrutura que conhecia. Camila protestou durante todo o trajeto. Gabriel, não posso pagar um hospital particular. O municipal de Bangu... Não é hora de discutir isso, Gabriel disse firmemente, estacionando na entrada da emergência. Pedro precisa do melhor atendimento possível. Mas eu não tenho dinheiro para... Eu pago, não discuta. Camila sentiu o estômago se revirar. Era exatamente o tipo de situação que mais temia. Tornar-se dependente financeiramente de Gabriel. Criar uma dívida que nunca conseguiria quitar. O atendimento no hospital particular foi completamente diferente. Pedro foi imediatamente levado para uma sala de emergência, onde uma equipe médica completa o examinou enquanto Camila e Gabriel aguardavam do lado de fora. Em 15 minutos tinham um diagnóstico: broncoespasmo, causado por uma alergia respiratória que precisaria de tratamento especializado. É grave? Camila perguntou, segurando a mão de Gabriel com força. Não, mas precisa de acompanhamento, o pediatra explicou. Vamos receitar medicamentos para casa e marcar retornos semanais durante o primeiro mês. Quando chegaram na recepção para acertar a conta, Camila viu o valor total e sentiu o mundo girar ao redor. R$ 2.000 entre consultas, exames e medicamentos, mais do que ela ganhava em um mês de trabalho. Gabriel, eu não posso aceitar isso.
Ela disse enquanto ele se dirigia ao caixa. Camila, é a saúde do Pedro. Não tem discussão. Tem sim. Ela segurou o braço dele com firmeza. Eu sei que suas intenções são boas, mas isso me deixa numa posição que não quero estar. Que posição? De dependente. De alguém que aceita favores que nunca vai conseguir retribuir. Gabriel parou e a olhou com expressão confusa. Você acha que eu estou fazendo isso por caridade? Não sei por que está fazendo, só sei que não posso aceitar. Estou fazendo porque amo vocês dois. Gabriel disse baixinho, mas firme. Porque quando alguém que amamos precisa de ajuda, a gente dá a vida se necessário. E eu agradeço de coração. Mas preciso encontrar uma forma de pagar isso de volta. Gabriel suspirou, percebendo que havia subestimado o orgulho e a independência de Camila. Tudo bem, vou pagar agora e você me devolve como e quando puder. Sem juros, sem pressa. Obrigada, Camila disse, mas ele podia ver a tensão em seus ombros. Ela estava genuinamente desconfortável com a situação. Durante as semanas seguintes, Camila trabalhou horas extras sempre que possível. Pegou trabalhos de fim de semana limpando outras casas. Economizou cada centavo para devolver o dinheiro a Gabriel. Ele tentou convencê-la várias vezes de que não precisava se matar de trabalhar por causa disso, mas ela foi irredutível. É uma questão de dignidade, ela explicou uma noite, enquanto contava notas amassadas sobre a mesa da cozinha. Preciso saber que posso cuidar do meu filho sozinha. Mas você não está sozinha, Gabriel disse, sentando ao lado dela. Estamos juntos nisso. Estamos sim, mas eu preciso contribuir com a minha parte. Não quero que ninguém nunca diga que estou com você pelo seu dinheiro. Quem vai dizer isso? Camila riu amargamente. Gabriel, você não viu os olhares no clube, não ouviu os comentários sussurrados? Metade das pessoas acham que sou uma oportunista. A outra metade está esperando para ver quando você vai se cansar da novidade. Gabriel sentiu o peito apertar. Ele havia notado sim os olhares, os comentários discretos, mas tentara proteger Camila do pior. Aparentemente não havia conseguido. O que as pessoas pensam não importa, ele disse, pegando as mãos dela. Importa sim, Gabriel. Importa para você, para sua reputação, para seus negócios. E importa para mim, porque quero olhar no espelho e saber que mereço estar ao seu lado. Na semana seguinte, a pressão social se intensificou de forma que Gabriel não esperava. Valentina Moreira havia espalhado a história do hospital por todo o círculo social deles, insinuando que Camila estava usando o filho doente para extrair dinheiro de Gabriel. Os comentários chegaram até ele através de Ricardo, que estava visivelmente desconfortável em repetir as fofocas. "Se não acredito em nada disso, é claro", Ricardo disse durante um almoço de negócios, "mas achei que você devia saber o que andam falando." "O que exatamente estão falando?" Gabriel perguntou com voz controlada. "Que ela é muito esperta, que colocou o filho na situação para você se sentir obrigado a ajudar, que está planejando uma gravidez para garantir pensão." Gabriel bateu o punho na mesa com força suficiente para fazer os talheres pularem. "Como ousam falar assim de uma mãe que está lutando para sustentar o filho sozinha?" "Gabriel, eu sei que é mentira. Qualquer um que passou 5 minutos com ela sabe que é mentira. Mas você precisa entender que isso vai continuar enquanto a diferença social entre vocês for tão evidente." "E o que sugere que eu faça? Que termine com ela para satisfazer um bando de pessoas vazias? Claro que não, mas talvez seja a hora de definir claramente suas intenções. As pessoas especulam porque não sabem se é algo sério ou temporário." Gabriel passou o resto do dia pensando na conversa. Ele sabia exatamente quais eram suas intenções. Queria casar com Camila, adotar Pedro legalmente, construir uma família de verdade. Mas também sabia que ela ainda não estava pronta para essa conversa. A própria Camila estava lutando com seus demônios internos. Toda noite depois que Pedro dormia, ela se olhava no espelho e se perguntava se realmente merecia estar ao lado de um homem como Gabriel. Ele era gentil, carinhoso, inteligente e rico. Ela era uma empregada doméstica com ensino médio incompleto e um filho de pai desconhecido. Quando Gabriel aparecia para jantar, ela observava como ele brincava naturalmente com Pedro, como contava histórias com vozes engraçadas, como se derretia quando a criança o chamava de Papai Gabriel.
Esses momentos eram puro ouro, mas sempre vinham acompanhados da pergunta cruel: quanto tempo duraria? A situação se tornou insustentável quando Camila percebeu que os outros funcionários da mansão começaram a tratá-la diferentemente. Sussurros cessavam quando ela entrava em algum cômodo, olhares maliciosos a seguiam pelos corredores e alguns colegas faziam comentários ácidos sobre quem subiu na vida rapidamente. Uma manhã de março, Camila tomou uma decisão que vinha amadurecendo há semanas. Ela bateu na porta do escritório de Gabriel com uma carta de demissão cuidadosamente escrita na mesa dele. "O que é isso?" Gabriel perguntou vendo o envelope formal. "Minha demissão, com 2 semanas de antecedência, conforme a lei trabalhista." Gabriel leu a carta rapidamente, o rosto escurecendo a cada linha. "Camila, isso é ridículo. Você não pode se demitir." "Posso e vou," ela disse com firmeza. "É conflito de interesses. Não posso namorar meu patrão." "Então vamos resolver o conflito de outra forma. Eu demito você com todos os direitos e você fica comigo." "Não." Camila balançou a cabeça. "Eu preciso do meu trabalho. Preciso da minha independência financeira." "Você não precisa trabalhar. Eu posso sustentá-la." "Gabriel, você não entendeu nada do que eu falei nas últimas semanas, entendeu?" Camila sentiu a voz subir de tom. "Eu preciso trabalhar porque preciso me sentir útil, produtiva, independente. Não quero ser sustentada." Gabriel passou as mãos pelos cabelos, frustrado. "Então, o que sugere? Que terminemos para você poder continuar trabalhando aqui? Sugiro que eu encontre outro emprego e a gente continua se vendo fora do horário comercial. E enquanto isso, você vai ficar sem salário. Vou procurar alguma coisa rapidamente. Tenho boas referências." Gabriel sabia que Camila estava certa sobre o conflito de interesses, mas a ideia de perdê-la do seu dia a dia, mesmo que temporariamente, era torturante. 2 semanas é muito pouco para encontrar uma posição boa, ele disse finalmente. "Então vou trabalhar no que aparecer até encontrar algo melhor." "Camila." Gabriel se levantou e caminhou até ela. "Por que está tornando tudo tão difícil?" "Porque amor não pode ser fácil quando se constrói sobre bases desiguais." Ela respondeu com tristeza. "Preciso provar para mim mesma que posso me sustentar, que posso contribuir de forma justa neste relacionamento." "E como eu provo que não me importo com sua posição social? Que te amo pelo que você é, não pelo que tem ou deixa de ter?" "Sendo paciente, me dando tempo para crescer até chegar mais perto do seu nível." Gabriel a abraçou, sentindo o perfume suave que ela sempre usava, um presente simples que ele havia dado e que ela economizara para usar apenas nas ocasiões especiais. "Você já está no meu nível," ele sussurrou no ouvido dela. "Na verdade, está num nível superior. Me ensinou coisas sobre amor, família e vida que eu nunca soube. Ainda assim, preciso fazer isso do meu jeito." Gabriel suspirou, reconhecendo a determinação irredutível na voz dela. "Tudo bem, aceito a demissão, mas com uma condição." "Que condição?" "Que me deixe ajudá-la a encontrar um emprego à altura do que você merece. Tenho contatos em várias empresas. Posso abrir portas." Camila hesitou. Aceitar ajuda para conseguir emprego também comprometia sua independência, mas ela precisava ser prática. Com um filho para sustentar, não podia se dar ao luxo de ficar muito tempo desempregada. "Só indicações," ela disse finalmente. "Nada de telefonemas garantindo que eu seja contratada. Quero conseguir por mérito próprio." "Combinado." Eles selaram o acordo com um abraço que durou vários minutos, ambos sentindo que estavam navegando por águas perigosas, mas determinados a não desistir do amor que havia florescido entre eles de forma tão inesperada e transformadora. As 3 primeiras semanas após deixar o emprego na mansão de Gabriel foram as mais difíceis que Camila havia enfrentado desde o nascimento de Pedro. Mesmo com as economias que havia guardado religiosamente, o dinheiro se esgotava rapidamente entre aluguel, medicamentos para Pedro e despesas básicas de sobrevivência. Ela acordava todas as manhãs às 5 da madrugada para percorrer as ruas de Copacabana e Ipanema, entregando currículos em hotéis, restaurantes e escritórios. À tarde, enquanto Pedro dormia sob os cuidados de Dona Irene, ela fazia trabalhos esporádicos de limpeza em casas de família
para garantir alguma renda. Gabriel ofereceu ajuda financeira pelo menos 5 vezes por semana, mas Camila recusou todas. Ela havia prometido a si mesma que provaria ser capaz de se sustentar sozinha, e quebrar essa promessa significaria quebrar algo essencial em sua autoestima. Camila, seja razoável, Gabriel disse numa tarde de março, depois de encontrá-la claramente esgotada após um dia de entrevistas mal-sucedidas. Pedro precisa de você saudável. E eu preciso de mim independente, ela retrucou, servindo um jantar mais simples que o usual, arroz, feijão e ovo frito, o que havia sobrado da feira da semana. Gabriel observou a refeição modesta e sentiu o coração apertar. Ele jantava em restaurantes que cobravam mais por um prato do que Camila tinha para a semana inteira. Pelo menos deixe eu pagar o pediatra do Pedro, as consultas de acompanhamento. Já falei com o médico do posto de saúde. Ele vai continuar o tratamento pelo SUS. Camila, Gabriel. Ela parou de comer e o encarou diretamente. Eu te amo. Mas se você não conseguir respeitar minha necessidade de dignidade financeira, a gente não vai funcionar. A palavra dignidade ecoou no ar como um tapa na cara de Gabriel. Ele finalmente compreendeu que, para Camila, aceitar dinheiro dele naquele momento não era sobre orgulho, mas sobre manter a integridade de sua identidade como mulher e mãe. Desculpe, ele disse sinceramente. Você está certa. Vou respeitar seu jeito de lidar com isso. Obrigada. A reviravolta veio numa quinta-feira chuvosa de abril, quando Camila estava retornando de mais uma entrevista frustrada. Ela havia se candidatado a uma vaga de recepcionista no Hotel Atlântico Palace, em Copacabana, mas foi informada que não tinha experiência suficiente no setor de hospitalidade. Encharcada pela chuva e desanimada, ela parou num café pequeno para se secar e contar os últimos reais que lhe restavam. Estava calculando se tinha dinheiro suficiente para o ônibus de volta, quando ouviu uma discussão acalorada numa mesa próxima. Não é possível que num hotel desse tamanho não tenha ninguém que saiba resolver um problema básico de ocupação. Um homem de terno gritava ao telefone. 4ª temporada alta do ano e vocês me colocam 2 famílias no mesmo quarto. Camila observou o homem por alguns minutos. Ele parecia estar no limite do estresse, tentando resolver uma crise de overbooking pelo telefone enquanto bebia café atrás de café. Contra todos os seus instintos de timidez, Camila se aproximou da mesa. Com licença, ela disse educadamente. Não pude deixar de ouvir. O senhor está com problemas de gestão hoteleira? O homem a olhou de cima a baixo, claramente surpreso. E você entende alguma coisa de hotelaria? Entendo de organização, planejamento e resolução de crises. Camila sentou-se sem ser convidada. Posso dar uma olhada no problema? Você tem experiência em hotéis? Tenho experiência em administrar uma casa com recursos limitados, fazer malabarismos com orçamento apertado e resolver problemas que parecem impossíveis. O homem riu apesar do estresse. Sou Fernando Vieira, gerente-geral do Atlântico Palace. E você é? Camila Santos. Acabei de sair da entrevista para recepcionista no seu hotel. A menina que não tinha experiência em hospitalidade? A mesma. Mas experiência se ganha trabalhando, não apenas estudando. Fernando ficou em silêncio por alguns segundos, avaliando a mulher jovem à sua frente. Havia algo na confiança calma de Camila que o impressionou. Está bem. Você tem 5 minutos para me dar uma solução para 20 famílias, sem quarto, numa noite de 100% de ocupação. Camila respirou fundo e organizou os pensamentos rapidamente. Primeiro, o senhor liga para os hotéis parceiros da região. Oferece upgrade gratuito para quem aceitar transferência voluntária. Sempre tem hóspedes que preferem economizar para gastar em outras coisas. Segundo, transforma algumas suítes em acomodação familiar, usando camas extras. Terceiro, oferece desconto na próxima estadia para quem aceitar check-in tardio. Quarto, usa apartamentos de funcionários que estejam vazios temporariamente. Fernando a encarou boquiaberto. Como você pensou nisso tão rápido? Porque já precisei resolver problemas maiores com recursos menores. Camila sorriu. Quando se tem um filho para sustentar e contas para pagar, a gente aprende a ser criativa. Você está contratada. Como assim? Para recepcionista. Começa segunda-feira.
Salário inicial é R$ 2.500, mais benefícios. Camila sentiu o coração parar. Era quase o dobro do que ganhava trabalhando na casa de Gabriel. Mas eu não tenho experiência. Você tem algo mais importante. Tem raciocínio prático e não entra em pânico sob pressão. O resto a gente ensina. Camila quase chorou de alívio ali mesmo no café. Depois de semanas de incerteza, finalmente havia uma luz no fim do túnel. Quando contou as novidades para Gabriel naquela noite, ele a ergueu do chão num abraço entusiasmado que fez Pedro rir e bater palminhas. Sabia que você conseguiria, Gabriel disse, girando-a pela sala pequena. Sabia que era apenas questão de encontrar o lugar certo. R$ 2.500, Gabriel. Camila ainda não acreditava. Vou conseguir pagar um apartamento melhor, dar educação de qualidade para Pedro. Vou sentir sua falta durante o dia, Gabriel disse, parando de girar e olhando-a nos olhos. Também vou sentir a sua. Mas vou me sentir bem, sabendo que estou contribuindo de igual para igual no nosso relacionamento. Os primeiros meses de Camila no Hotel Atlântico Palace foram uma verdadeira escola de vida. Fernando se tornou um mentor valioso, ensinando-lhe os meandros da indústria hoteleira, desde sistemas de reservas até psicologia do atendimento ao cliente. Camila descobriu que tinha talento natural para lidar com pessoas. Sua paciência infinita, desenvolvida cuidando de Pedro, servia perfeitamente para acalmar hóspedes estressados. Sua capacidade de resolver problemas domésticos se traduzia facilmente em soluções para questões operacionais do hotel. Em junho, quando as festas juninas começaram a movimentar a cidade, Camila já havia sido promovida a supervisora de atendimento. Sua ideia de criar pacotes temáticos para os turistas que queriam experimentar a cultura brasileira durante os festejos de São João foi um sucesso absoluto. Você tem que ir comigo no arraiá da creche do Pedro, Camila disse para Gabriel numa tarde quente de junho, enquanto eles almoçavam num restaurante em Copacabana, perto do hotel onde ela trabalhava. Festa junina? Gabriel pareceu genuinamente curioso. Não vou numa desde criança. Então está na hora de relembrar. Pedro está ensaiando uma quadrilha há semanas. E o que exatamente acontece numa festa junina? Camila riu da expressão perdida no rosto dele. Comida típica, dança de quadrilha, brincadeiras tradicionais. Pedro vai ficar fantasiado de caipirinha. E você... Eu o quê? Vai ter que usar roupa caipira também, é tradição. Gabriel fez uma careta cômica que fez Camila gargalhar. Não tenho roupa caipira. A gente compra, ou melhor ainda, a gente improvisa. Calça jeans, camisa xadrez, chapéu de palha, pronto. Você tem certeza que quero que eu apareça na festa do Pedro? Os outros pais vão achar estranho. Gabriel. Camila pegou na mão dele sobre a mesa. Pedro fala de você o tempo todo para as tias da creche. Para ele, você é o papai Gabriel. Se não aparecer, vai quebrar o coração dele. A simplicidade da declaração tocou Gabriel profundamente. Em alguns meses, havia se tornado parte integral da vida daquela criança. E a responsabilidade emocional que isso representava era ao mesmo tempo aterrorizante e maravilhosa. Então vou precisar aprender a dançar quadrilha? Vou te ensinar. Camila sorriu marota. É fácil. Alavantu, anarrié, balancê. Não faço ideia do que você acabou de falar. Por isso que precisa de lições. Naquela noite, na sala pequena da casa em Bangu, Camila tentou ensinar os passos básicos da quadrilha para Gabriel enquanto Pedro observava da cadeirinha, batendo palminhas e gargalhando a cada tropeção do papai. Gabriel, que havia aprendido valsa e tango em aulas particulares caras, descobriu que dançar quadrilha era completamente diferente. Era desajeitado, descontraído e incrivelmente divertido. Agora é alavantu! Camila gritou, e Gabriel tentou imitar seus movimentos. Não sei o que é alavantu. É levantar o braço. Assim, ela demonstrou rindo da confusão dele. Pedro começou a rir tanto que quase caiu da cadeira. E Gabriel percebeu que não se lembrava de quando havia se divertido tanto fazendo algo tão simples. Sabe o que é mais bonito nisso tudo? Camila disse quando pararam para beber água. Que eu não tenho jeito nenhum para dança folclórica. Que você está disposto a fazer papel de bobo só para ver Pedro feliz. Gabriel parou de beber e a encarou.
Não estou fazendo papel de bobo. Estou sendo eu mesmo. Exato. Camila sorriu. O Gabriel verdadeiro, não o empresário sério que todo mundo conhece. E você gosta do Gabriel verdadeiro? Estou apaixonada por ele. A festa junina na creche foi um marco na vida de Gabriel. Vestido com uma camisa xadrez emprestada de Dona Irene, que pertencera ao falecido marido, calça jeans e um chapéu de palha comprado numa loja de fantasias, ele dançou quadrilha com naturalidade que surpreendeu até mesmo Camila. Pedro, fantasiado de caipirinha com um vestidinho colorido e chapéu de palha pequeno, foi a estrela da noite. Durante toda a apresentação da quadrilha infantil, ele acenou para Gabriel gritando "Papai, papai!" com alegria contagiante. "Esse é o pai do Pedro?" Uma das mães perguntou para Camila durante a festa. "É." Camila respondeu simplesmente, sem explicações adicionais. Que bom que o menino tem uma figura paterna presente. Faz toda a diferença. Gabriel ouviu a conversa e sentiu algo se mover profundamente em seu peito. Pela primeira vez em anos, alguém o via apenas como um pai dedicado, não como um empresário rico ou um viúvo solitário. Apenas um homem que amava uma criança como se fosse sua. Naquela noite, depois de colocar Pedro para dormir, Gabriel e Camila conversaram longamente sobre o futuro. Camila estava prosperando profissionalmente. Pedro estava saudável e feliz, e eles haviam encontrado um ritmo de relacionamento que funcionava para ambos. "Estou orgulhoso de você", Gabriel disse, brincando com os cabelos de Camila, enquanto ela se aninhava em seu ombro no sofá pequeno. "Por quê?" "Por ter lutado pela sua independência. Por ter provado que pode conquistar qualquer coisa que quiser." "Ainda estou conquistando", Camila disse pensativa. "Mas pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou no caminho certo." "Nós estamos no caminho certo." "Nós", Camila repetiu a palavra com carinho. "Gosto como isso soa." Do lado de fora, os fogos da festa junina ainda explodiam esporadicamente pelo bairro, ecoando pela noite carioca como promessas de alegrias futuras. Setembro chegou ao Rio trazendo os primeiros ventos quentes que anunciavam a proximidade do verão. Camila havia sido promovida novamente no hotel, agora ocupando o cargo de coordenadora de eventos, com um salário que permitia planejar a mudança para um apartamento maior na Tijuca. Pedro, aos 2 anos de idade, crescia esperto e falante, encantando todos no trabalho dela com suas visitas esporádicas durante as tardes. Era um sábado ensolarado, quando Camila decidiu fazer as compras da semana no supermercado Extra de Bangu. Pedro estava no carrinho, brincando com um carrinho de bombeiros em miniatura que Gabriel havia dado a ele, quando uma voz familiar a fez congelar no meio do corredor de cereais. "Camila? Camila Santos?" Ela se virou lentamente e viu Rodrigo, o homem que havia desaparecido da sua vida quando soubera da gravidez. Ele estava mais gordo, com cabelos começando a rarear, e ao lado dele uma mulher morena de cabelos longos ostentava uma barriga proeminente de aproximadamente 6 meses. "Rodrigo", Camila disse simplesmente, sua voz saindo mais firme do que esperava. "Nossa, que coincidência! Como você está?" Rodrigo se aproximou com um sorriso falso claramente desconfortável. "E esse deve ser o Pedro?" "Sim, este é meu filho Pedro", Camila disse, colocando a mão protetiva no ombro da criança. Pedro olhou para Rodrigo com curiosidade infantil, mas sem reconhecimento. Para ele, aquele era apenas outro adulto desconhecido. "Que menino bonito!" A mulher ao lado de Rodrigo disse com gentileza genuína. "Quantos anos ele tem?" 2 anos, Camila respondeu observando a barriga da mulher. "Parabéns pela gravidez." "Obrigada, estamos muito felizes." A mulher sorriu radiante. "Eu sou Patrícia, por sinal." "Muito prazer, Patrícia." Rodrigo pigarreou desconfortavelmente. "Camila, eu sempre quis ter uma chance de conversar com você. Para explicar..." "Não precisa explicar nada, Rodrigo." Camila o interrompeu calmamente. "Você fez sua escolha na época, eu fiz a minha. Está tudo certo." "Mas eu era muito jovem, não estava preparado para ser pai." "E agora está?" Camila perguntou, gesticulando discretamente para a barriga de Patrícia. "Agora é diferente. Estou mais maduro, financeiramente estável. Fico feliz por vocês." Camila disse sinceramente.
e percebeu que realmente estava falando a verdade. Ser pai é uma experiência maravilhosa. Pedro, que havia ficado quieto durante a conversa adulta, de repente começou a se agitar no carrinho. Mamãe, cadê papai Gabriel? Ele perguntou alto o suficiente para todos ouvirem. Papai vem com a gente? Rodrigo empalideceu visivelmente. Papai Gabriel? Sim, meu namorado. Camila explicou naturalmente. Pedro o considera como pai. Ah, Rodrigo pareceu ainda mais desconfortável. Vocês moram juntos? Não, mas ele faz parte da nossa família. Patrícia, percebendo a tensão no ar, puxou discretamente o braço do marido. Amor, precisamos terminar as compras. Claro, Rodrigo disse rapidamente. Camila, foi bom ver você. E você, Pedro? Ele tentou tocar na cabeça da criança, mas Pedro se encolheu contra a mãe. Não quero, Pedro disse claramente, causando um silêncio constrangedor. Ele é tímido com estranhos. Camila explicou diplomaticamente. Depois que Rodrigo e Patrícia se afastaram, Camila ficou parada no corredor por alguns minutos, processando o encontro inesperado. Esperava sentir raiva, ressentimento ou pelo menos tristeza. Mas, para sua surpresa, sentia apenas gratidão. Mamãe triste? Pedro perguntou, percebendo sua expressão pensativa. Não, meu amor. Mamãe está pensando no papai Gabriel. Camila sorriu. Sim, estou pensando no papai Gabriel. E era verdade. Ao ver Rodrigo novamente, ela percebeu com clareza cristalina como havia sido sortuda. Se ele não tivesse abandonado ela e Pedro, nunca teria conhecido Gabriel. Nunca teria descoberto o que era ser amada de verdade, respeitada, valorizada. Nunca teria visto Pedro ganhar um pai de coração que o amava incondicionalmente. Rodrigo havia feito o favor da vida dela ao sair quando saiu. Vamos ligar para o papai Gabriel? Pedro sugeriu animado. Falar para ele vir brincar? Vamos sim, meu amor. Camila ligou para Gabriel direto do supermercado, contando sobre o encontro inesperado. Ele ouviu tudo em silêncio antes de responder. Como você está se sentindo? Grata, Camila disse sem hesitar. Grata por ele ter sido covarde o suficiente para sair da nossa vida e deixar espaço para você entrar. Camila, é sério, Gabriel. Vendo ele ali com a nova família, percebi que nunca teríamos sido felizes juntos. Ele abandonou Pedro antes mesmo de conhecê-lo. Você escolheu amar Pedro antes mesmo de me amar. Eu amo vocês dois desde a primeira noite na sua casa. E nós amamos você. Na semana seguinte, Gabriel surpreendeu Camila convidando-a para um passeio no Parque Lage numa manhã de domingo. Era início de outubro, e o rio estava particularmente bonito, com aquela luz dourada que só as cidades litorâneas conseguem produzir. Pedro correu à frente deles pelo parque, fascinado pelas borboletas que dançavam entre as flores do jardim. Suas gargalhadas ecoavam pelo ar, misturando-se com o som distante de uma escola de samba que ensaiava para o carnaval que ainda estava a meses de distância. Gabriel, olha! Pedro gritou, apontando para uma borboleta azul especialmente grande que havia pousado numa roseira próxima. Borboleta linda! É linda mesmo, campeão! Gabriel se abaixou para ficar na altura da criança. Quer tentar chegar mais perto para ver melhor. Pedro assentiu entusiasmado, e os dois se aproximaram cuidadosamente da borboleta, Gabriel sussurrando orientações sobre como se mover sem assustar o inseto. Camila os observava de longe, o coração transbordando de amor por aquela cena. Com cuidado, Pedro, devagar, Gabriel murmurava. Assim, papai, Pedro sussurrou de volta. Gabriel parou abruptamente. Pedro havia chamado outros homens de papai antes. Era comum em crianças da sua idade. Mas desta vez foi diferente. Não foi papai Gabriel, como costumava dizer. Foi apenas papai, natural e espontâneo, como se Gabriel sempre tivesse sido sua única figura paterna. Assim mesmo, filho, Gabriel respondeu com voz embargada, e desta vez foi ele quem usou a palavra proibida. Camila se aproximou silenciosamente, lágrimas nos olhos. Gabriel olhou para ela por cima da cabeça de Pedro, e ambos souberam que algo fundamental havia mudado naquele momento. Não eram mais apenas namorados brincando de família. Eram uma família de verdade, escolhida,
construída com amor e paciência. A borboleta voou para longe, e Pedro correu atrás dela gritando de alegria. Gabriel se levantou e abraçou Camila, ambos emocionados demais para falar. Ele te escolheu como pai. Camila sussurrou no ouvido dele. Eu escolhi vocês dois como minha família. Gabriel, Camila se afastou para olhá-lo nos olhos. Você tem certeza? Certeza absoluta? Porque a partir de agora não tem mais volta. Se você mudar de ideia... Camila. Gabriel pegou o rosto dela entre as mãos. Eu perdi uma esposa que amava muito. Achei que nunca mais seria capaz de amar alguém assim. Mas o que sinto por vocês é diferente. É mais forte, mais profundo. É como se vocês tivessem me trazido de volta à vida. E você nos deu uma família de verdade. Pedro voltou correndo, sem fôlego, mas radiante. Papai, mamãe, a borboleta voou muito alto. Foi morar nas nuvens. Gabriel se agachou novamente e pegou Pedro no colo. Talvez tenha ido visitar outras flores em outros jardins. Mas olha só quantas outras borboletas tem aqui para a gente ver. Posso ver todas? Podemos ver todas que você quiser, filho. Todas mesmo? Todas mesmo, Gabriel prometeu, olhando para Camila por cima da cabeça da criança. Temos tempo para ver todas as borboletas do mundo. Eles passaram o resto da manhã explorando o parque, Pedro catalogando borboletas imaginárias, enquanto Gabriel e Camila planejavam mudanças práticas. Onde morariam quando se casassem? Porque agora era quando, não se. Como funcionaria a adoção legal de Pedro? Qual escola escolher para ele? Detalhes de uma vida compartilhada que finalmente parecia possível e real. Gabriel? Camila disse quando estavam voltando para casa, Pedro dormindo no banco de trás do carro. Sim? Obrigada. Por quê? Por nos amar do jeito que somos. Por não tentar nos mudar para encaixar na sua vida, mas por mudar sua vida para nos incluir. Obrigado você por me ensinar que família não é algo que você herda, é algo que você constrói. Naquela noite, depois de colocar Pedro na cama, eles conversaram até tarde sobre o futuro. Gabriel mencionou vagamente que estava planejando uma surpresa especial para o final do mês, mas não deu detalhes. Camila fingiu não notar quando ele mudou de assunto rapidamente, mas seu coração começou a acelerar com possibilidades que não ousava verbalizar. 2 semanas depois, quando Camila estava organizando as coisas para a mudança para o apartamento maior na Tijuca, encontrou uma pequena caixa de veludo azul, escondida entre as roupas de Gabriel que haviam ficado na casa dela. Ela fechou a caixa imediatamente sem abrir, o coração disparando. Gabriel estava planejando pedir ela em casamento. Ela colocou a caixa exatamente no lugar onde havia encontrado e fingiu não ter visto nada. Mas passou o resto do dia sorrindo sem motivo aparente, cantarolando enquanto trabalhava no hotel e abraçando Pedro com uma alegria transbordante que fez o menino rir de tanto carinho. A vida estava finalmente se encaixando perfeitamente, como um quebra-cabeças complicado onde cada peça encontrava seu lugar correto. E o melhor estava por vir. A mudança para o apartamento na Tijuca aconteceu numa manhã ensolarada de novembro. Gabriel havia insistido em contratar uma empresa de mudanças, mas Camila fez questão de embalar pessoalmente cada objeto da casa em Bangu, cada lembrança dos 2 anos que havia passado construindo uma vida independente com Pedro. O apartamento novo tinha 2 quartos, uma sala maior e uma pequena área externa que Gabriel chamava poeticamente de terraço, embora fosse apenas uma varanda com vista parcial para o Cristo Redentor entre os prédios. Para Camila e Pedro, era um palácio conquistado com o suor do próprio trabalho. «Mamãe, quarto grande!» Pedro gritou animado, correndo pelo cômodo que seria seu pela primeira vez na vida. Na casa de Bangu, ele sempre havia dividido o quarto com Camila. «É seu, meu amor», Camila disse observando-o explorar cada canto. «Você vai dormir aqui como um príncipe». Gabriel observava a cena da porta, carregando uma das últimas caixas. Nos últimos meses, havia se acostumado a ver Pedro como seu filho em todos os aspectos, exceto no legal. Aquela noite, se tudo corresse como planejara, isso finalmente mudaria. «Gabriel, você tem certeza que não estamos incomodando?» Camila perguntou pela 10ª vez naquela semana. «Você pode vir aqui quando quiser, mas não precisa se sentir obrigado a...»
Camila. Gabriel colocou a caixa no chão e a abraçou pela cintura. Pare de dar desculpas para eu não passar a noite aqui. Quero dormir ao lado da mulher que amo. E se Pedro estranhar? Pedro me chamou de papai a semana passada. Acho que ele está mais preparado para isso que você. Camila riu, reconhecendo que estava nervosa por motivos bobos. Gabriel praticamente morava ali já há semanas, deixando roupas no armário, escova de dente no banheiro e ajudando com a rotina noturna de Pedro. A única diferença seria tornar oficial algo que já era real. Tudo bem, ela disse finalmente, mas nada de roncar. Eu não ronco. Ronca sim. Pedro gritou do quarto, fazendo ambos rirem. A tarde passou rapidamente organizando a casa nova. Gabriel montou a cama nova de Pedro, que veio em forma de carro de corrida, e fez os olhos do menino brilharem. Camila organizou a cozinha pequena, mas funcional, planejando mentalmente as primeiras refeições que faria ali. Quando anoiteceu, eles pediram pizza para comemorar a primeira noite na casa nova. Pedro comeu sentado no chão da sala, ainda sem móveis, usando uma toalha como mesa improvisada, achando tudo uma grande aventura. Papai, depois a gente pode ver as luzes lá fora? Pedro perguntou apontando para a varanda. Claro que pode, campeão. Gabriel disse, sentindo o estômago se revirar de nervosismo. Que tal se depois do banho a gente vai lá ver o Cristo Redentor? Cristo muito grande? Pedro perguntou com curiosidade. Muito grande. Ele cuida de todas as pessoas do Rio de Janeiro. Ele cuida de mim também? Cuida de você, da mamãe e do papai também. Camila parou de comer, tocada pela naturalidade com que Gabriel falava sobre eles como família. Havia algo diferente nele naquela noite. Um nervosismo sutil que ela não conseguia identificar. Gabriel, você está bem? Parece ansioso. Estou bem. Ele sorriu, mas ela notou que suas mãos tremiam ligeiramente. É só... muita emoção com a casa nova. Depois do banho de Pedro e da história para dormir, Gabriel sugeriu que fossem para a varanda tomar um café e apreciar a vista noturna. Camila aceitou, feliz por ter finalmente um espaço próprio onde podia relaxar ao ar livre. A varanda pequena estava iluminada apenas pelas luzes da cidade. O Cristo Redentor brilhava majestoso no alto do Corcovado, e o som distante de uma escola de samba ensaiando chegava até eles carregado pela brisa morna. Era uma noite perfeita de novembro carioca, com aquela energia que anunciava a proximidade do verão. Não acredito que este apartamento é meu, Camila disse, apoiada na grade da varanda. 2 anos atrás eu mal conseguia pagar o aluguel em Bangu. E hoje você é coordenadora de eventos de um hotel 5 estrelas, Gabriel disse, ficando ao lado dela. Conquistou tudo sozinha. Não sozinha. Você me deu forças para acreditar em mim mesma. Você sempre teve essa força, Camila. Eu apenas estive por perto para aplaudir. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando o movimento da cidade lá embaixo. Casais passeavam pelas calçadas, crianças brincavam nos quintais dos prédios, a vida noturna do Rio pulsava com sua energia única. Camila? Gabriel disse de repente, sua voz carregada de emoção. Sim? Quando ela se virou para olhá-lo, Gabriel estava ajoelhado na varanda, segurando uma pequena caixa de veludo azul aberta. Dentro dela, uma esmeralda pequena, mas perfeita, brilhava numa base de ouro branco simples e elegante. Camila levou as mãos à boca, os olhos imediatamente se enchendo de lágrimas. Gabriel. Camila Santos. Gabriel começou, sua voz tremendo de emoção. Há 18 meses você me convidou para jantar em sua casa e mudou completamente o rumo da minha vida. Me ensinou o que é amor verdadeiro, o que é família de verdade, o que é ser feliz de verdade. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Camila, enquanto ela ouvia cada palavra. Você me deu um filho que amo como se fosse meu sangue. Me deu um lar onde posso ser apenas Gabriel, não o empresário solitário que todos conheciam. Me deu motivos para acordar todos os dias com gratidão no coração. Gabriel, Deixe eu terminar, por favor. Gabriel sorriu através de suas próprias lágrimas. Eu sei que nossos mundos são diferentes. Sei que vamos enfrentar desafios por causa disso. Mas também sei que não consigo mais imaginar minha vida sem vocês dois.
Não consigo imaginar acordar sem ver Pedro correndo pelo quarto chamando papai. Não consigo imaginar dormir sem você ao meu lado. A escola de samba lá embaixo fez uma pausa no ensaio, como se até eles estivessem esperando o momento perfeito. Camila Santos, você aceita se casar comigo? Aceita formar uma família oficial comigo e com Pedro? Aceita me deixar adotar legalmente meu filho e me ensinar todos os dias como ser um pai melhor? Sim, Camila disse sem hesitação, sua voz firme apesar das lágrimas. Sim, sim, 1000 vezes sim. Gabriel se levantou rapidamente e colocou o anel em seu dedo. Era perfeito, simples, elegante, nada ostensivo. Exatamente o que ela teria escolhido se pudesse. É da cor dos seus olhos, Gabriel disse, admirando como a pedra ficava em sua mão. Verde como as esperanças que você trouxe para a minha vida. Eles se beijaram na varanda pequena, com o Cristo Redentor iluminado testemunhando o momento e o som da escola de samba voltando como uma trilha sonora perfeita para o início oficial de suas vidas juntas. Mamãe, papai! A voz sonolenta de Pedro chegou até eles do quarto. Estamos aqui, meu amor, Camila gritou de volta. Vocês estão felizes? Tô ouvindo risada. Gabriel e Camila se olharam e riram ainda mais. Estamos muito felizes, filho, Gabriel respondeu. Amanhã temos uma novidade para você. Novidade boa? A melhor novidade do mundo. Posso dormir com vocês hoje? Camila olhou para Gabriel, que assentiu imediatamente. Pode sim, campeão. Hoje é noite de festa. Pedro apareceu na varanda de pijama, arrastando um ursinho de pelúcia. Gabriel o pegou no colo e os três ficaram abraçados observando a cidade. Papai e mamãe, agora a gente vai morar junto para sempre? Pedro perguntou com a inocência das crianças. Para sempre, meu amor, Camila respondeu. Agora somos oficialmente uma família. Que bom, Pedro bateu palminhas. Família grande. Os 3 meses seguintes passaram como um turbilhão de preparativos. Gabriel insistiu em contratar uma wedding planner, mas Camila fez questão de organizar pessoalmente cada detalhe da cerimônia. Seria simples, na igreja de Petrópolis, onde ela havia sido batizada, apenas para a família próxima e amigos mais chegados. Dona Irene chorou quando recebeu o convite oficial. Ricardo e Marina ficaram genuinamente felizes e se ofereceram para ajudar com qualquer coisa que precisassem. Até Fernando, o chefe de Camila no hotel, liberou uma semana de lua de mel antecipada. A única sombra no período foi Valentina Moreira, que tentou espalhar boatos sobre Camila ter finalmente conseguido o que queria. Mas desta vez, a própria sociedade carioca se virou contra ela. A história de amor entre Gabriel e Camila havia se tornado conhecida, e a maioria das pessoas considerava romântico e inspirador. Sabe o que mais me impressiona? Marina comentou durante o chá de panela que organizou para Camila. É como você humanizou o Gabriel. Ele era um homem bem-sucedido, mas perdido. Agora é um homem completo. Ele me completou também, Camila respondeu. Me deu confiança para sonhar além das minhas limitações. A cerimônia aconteceu numa tarde dourada de março, na pequena igreja de pedra, onde Camila fizera a primeira comunhão. Gabriel estava nervoso como um adolescente, ajeitando a gravata a cada 5 minutos enquanto aguardava no altar. Pedro, vestido com um terninho pequeno, foi o pajem oficial, levando as alianças numa almofadinha de cetim. Durante toda a caminhada até o altar, ele acenou para os convidados gritando: "Papai vai casar com mamãe!", arrancando risos emocionados de todos. Camila entrou sozinha, como fizera questão, vestindo um vestido de renda simples, mas elegante, que havia encontrado numa boutique de Petrópolis. Não havia véu ou cauda extravagante, apenas ela caminhando em direção ao homem que amava, carregando um buquê pequeno de rosas brancas. Quando Gabriel a viu entrando na igreja, suas lágrimas começaram a escorrer antes mesmo que ela chegasse até ele. Ela estava radiante, mais bonita do que nunca, sorrindo com aquela alegria genuína que o havia conquistado desde o primeiro dia. "Aceita Gabriel Almeida como seu esposo?", o padre perguntou durante a cerimônia. "Aceito", Camila disse com voz firme e clara. "Aceita Camila Santos como sua esposa?". "Aceito", Gabriel respondeu, sua voz embargada de emoção. "E você, Pedro?". O padre se dirigiu à criança,
que estava entre eles segurando as mãos de ambos. Aceita o Gabriel como seu papai para sempre? Aceito, Pedro gritou entusiasmado, fazendo toda a igreja rir e se emocionar ao mesmo tempo. A festa foi na chácara da família de Dona Irene, decorada com flores do campo e luzes de São João que sobraram da última festa junina. Não havia orquestra ou menu sofisticado, mas a comida caseira estava deliciosa e a música brasileira tocava alto enquanto todos dançavam. Gabriel surpreendeu os convidados ao puxar uma roda de samba, dançando com naturalidade que surpreendeu até mesmo Camila. Pedro foi o centro das atenções, dançando com todos os adultos e roubando a cena com sua alegria contagiante. Quem diria que o empresário sério sabia sambar? Ricardo brincou quando Gabriel parou para beber água. Camila me ensinou que existem muitas coisas importantes na vida que não se aprende na escola. Gabriel respondeu, observando a esposa dançar com Pedro no colo. Quando a festa terminou e os últimos convidados se despediram, Gabriel, Camila e Pedro voltaram para o apartamento na Tijuca oficialmente como família. Pedro dormiu no carro e Gabriel o carregou até o quarto, deitando-o na cama de carro de corrida, ainda vestido com o terninho pequeno. Nosso filho, Camila sussurrou, observando Gabriel cobrir Pedro com carinho. Nosso filho, Gabriel repetiu, sabendo que na segunda-feira começaria oficialmente o processo de adoção. Eles saíram para a varanda pequena, agora como marido e mulher, e ficaram abraçados observando o Cristo Redentor iluminado. A cidade do Rio se estendia diante deles, cheia de possibilidades e promessas. Para onde vamos a partir daqui? Camila perguntou, brincando com a aliança nova em seu dedo. Para onde o coração mandar? Gabriel respondeu, usando as mesmas palavras da noite de Réveillon 18 meses atrás. Juntos. Juntos. Camila repetiu, aninhando-se mais em seus braços. Do quarto, a voz sonolenta de Pedro chegou até eles. Papai? Mamãe? Vocês estão aí? Estamos aqui, filho, Gabriel respondeu. Para sempre. Que bom, Pedro murmurou, voltando a dormir. Gabriel e Camila sorriram, sabendo que tinham construído algo duradouro e verdadeiro. Uma família baseada em amor, respeito e crescimento mútuo. Uma história de superação que provava que as diferenças sociais podiam ser vencidas quando havia dignidade, paciência e coragem para lutar pelo que realmente importava. A cidade do Rio continuava pulsando lá embaixo, cheia de outras histórias de amor esperando para serem escritas. Outras famílias se formando, outros sonhos se realizando. Mas naquela varanda pequena, com vista parcial para o Cristo Redentor, uma empregada doméstica de Bangu e um empresário do Jardim Botânico haviam provado que o amor verdadeiro não conhece fronteiras nem preconceitos. Eles permaneceram abraçados até tarde da noite, planejando o futuro, rindo de memórias recentes, sussurrando promessas de felicidade duradoura. Quando finalmente entraram para dormir, a primeira noite oficial como família foi preenchida pela sensação de completude que ambos buscavam há tanto tempo. Do outro lado da cidade, em mansões e apartamentos de luxo, algumas pessoas ainda comentavam sobre o casamento inusitado. Mas na Tijuca, no apartamento conquistado com trabalho honesto e sonhos perseverantes, uma nova família dormia tranquila, sabendo que havia encontrado a receita perfeita para a felicidade. Amor, respeito, dignidade e a coragem de acreditar que toda pessoa merece ser amada exatamente como é. E assim, termina a emocionante jornada de Camila, Gabriel e Pedro, uma família que se formou não pelo sangue, mas pela escolha diária de amar e apoiar uns aos outros. Essa história nos ensina que o verdadeiro amor supera qualquer barreira social, que a dignidade pessoal é mais valiosa que qualquer riqueza material e que as famílias mais bonitas são aquelas construídas com paciência, compreensão e coragem. Se esta narrativa tocou seu coração como tocou o nosso, não deixe de se inscrever em nosso canal para mais histórias que celebram o poder transformador do amor verdadeiro. Deixe seu like se você acredita que toda pessoa merece encontrar sua família de coração. E nos conte nos comentários qual momento mais emocionou você nesta jornada de Camila e Gabriel.
Todos os dias, trazemos histórias únicas que exploram os mistérios e maravilhas dos relacionamentos humanos. Não perca nossos próximos conteúdos. Há muito mais amor, esperança e inspiração esperando por você aqui conosco.